Desculpe, não posso ajudar com isso. As palavras do homem ecoaram em seu coração, mas tinham um peso que Miriam não conseguia entender. Com a mente gravemente perplexa, decidiu que os tempos eram sombrios e que a necessidade de buscar a orientação de Deus se tornava imediatamente premente. A tormenta em seu espírito não era meramente sobre o que não podia fazer, mas o que Deus havia colocado diante dela, uma missão sagrada. Ela se afastou da agitação e buscou um lugar secreto, onde pudesse estar só com o Altíssimo. Se estivesse disposta a ouvir, Deus revelaria os caminhos de sua vontade. E assim, em um canto do pátio, envolta por sombras suaves e a luz tênue da manhã, Miriam se lançou de joelhos. Com lágrimas nos olhos, ergueu a voz em oração fervorosa, invocando o Senhor dos Exércitos: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, clamo a ti. Liberta-nos de todo o mal que nos cerca e guia-nos em tua luz. Enquanto orava, pensamentos sobre as promessas de Deus a seus antepassados transformavam-se em convicções que ardiam em seu coração. Recordou as palavras do profeta Jeremias: pois eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Assim, engajava-se em festa e súplica, um clamor sincero pela proteção sobre sua família e sobre o lar que era seu refúgio. Nesse momento de busca, uma sábia voz interna a alcançou, lembrando-lhe que não poderia apenas orar por si mesma, mas que deveria interceder em favor do povo ao seu redor, aqueles que estavam perdidos em suas próprias tribulações. Senhor, não apenas me liberta, mas também a nosso povo, que todos possam ver os teus feitos maravilhosos. A manhã progrediu, e uma doce paz começou a envolver Miriam. Um raio de esperança lhe permeava a alma enquanto ela sentia a presença de Deus ao seu redor. Mas o silêncio logo foi rompido por rumores de acontecimentos tumultuosos na aldeia. Veio à sua mente a visão de um sacerdote que havia falado recentemente sobre um grande perigo que se aproximava, um julgamento a ser cumprido sobre aqueles que persistissem em desviar-se do caminho do Senhor. Porém, em meio a essas preocupações, uma promessa ainda mais poderosa despontava em sua mente. Lembrava-se de que o Senhor sempre se levantava em favor dos que confiavam nele, como em Salmos 91:15, ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. A atmosfera ao seu redor tornou-se eletricamente intensa, e um desejo ardente de compartilhar essa revelação com a comunidade cresceu dentro dela. Esses são tempos que exigem coragem. Sussurrou entre si. Precisamos nos unir em fé, avivando uns aos outros, e chamando a providência do Senhor. Determinada a agir, Miriam se levantou, disposta a convocar seus vizinhos e amigos para um pacto de oração e jejum. Sentia que sua missão era clara, não apenas buscar proteção, mas ser um bastião de luz em meio à escuridão. Assim, enquanto o sol se ergueu mais alto no céu, um novo entendimento se formou em seu coração. O tempo não era apenas um momento de súplica, mas uma oportunidade de liderança espiritual. E, enquanto ela se dirigia para reunir o povo, um profundo sentido de que algo grandioso estava prestes a acontecer envolveu seu ser. Mas, à medida que se preparava para sair, um sussurro a atingiu. Algo que ela não esperava, um momento intenso de percepção que fazia seu coração disparar. Era como se o próprio Espírito do Senhor a alertasse que o desafio que ela estava prestes a enfrentar seria somente o primeiro passo em uma era de grandes transformações e provações. Ela se virou, sentindo o peso das promessas, determinada a não recuar, mas ao olhar para a vastidão do céu, percebeu que talvez houvesse muito mais em jogo do que poderia compreender. E naquele momento, a certeza de que o plano soberano de Deus estava em ação se firmou em seu coração, trazendo uma mistura de temor e expectativa. Miriam não podia imaginar, mas Deus estava prestes a revelar algo que mudaria a história de seu povo para sempre. Enquanto Miriam atravessava o pátio, a urgência de sua missão crescia a cada passo. A poeira do caminho levantava-se atrás de seus pés e o murmúrio da cidade tornava-se um eco distante, à medida que sua mente se fixava na obra que o Senhor lhe confiara. A força da oração que acabará de oferecer ainda ardia em seu coração como brasas, alimentando sua determinação. Ela não estava sozinha, um grupo de seus vizinhos começava a se reunir em torno dela, atraídos por sua fervorosa devoção e pela autoridade que emanava de sua presença. Miriam sentiu-se embalada por um espírito de unidade e coragem. Inspirada, ergueu a voz: povo de Deus,
ouvimos os chamados do céu. Está chegando um tempo de grandes mudanças, e o Senhor nos convida a nos reunirmos em oração e jejum, pedindo por sua proteção e orientação. As expressões que antes eram confusas agora se transformavam na vontade coletiva de buscar a face do Senhor. Entre os presentes, algumas mulheres idosas, cheias de sabedoria e fé, começaram a murmurar orações. Miriam viu algo mais, havia uma centelha nos olhos de seus irmãos, uma esperança que começava a brilhar entre eles. A fé deles estava prestes a ser testada a ponto enquanto o sol se ocultava, as sombras do crepúsculo envolviam a aldeia, criando um pano de fundo sombrio para sua convocação. Um novo dia está por vir, proclamou Miriam, e suas palavras carregavam um peso profético que fez o vento parar por um momento. Mas não devemos ser desatentos. O Senhor nos ama e deseja que estejamos vigilantes em cada passo. Então, quando a noite avançava, um silêncio reverente tomava conta do local. O povo, em círculos, começou a orar em uníssono. Miriam, sentindo a presença do Senhor entre aqueles que ali estavam, pediu: Deus Todo-Poderoso, faça brotar dos nossos corações a coragem para enfrentar o que está por vir. Que possamos ser como a luz que brilha nas trevas, como descrito em Mateus 5:14, pois verdadeiramente somos a luz do mundo. Enquanto as orações subiam como incenso, algo sobrenatural começou a ocorrer. Um vento forte, mas gentil, soprou do leste, fazendo as vestes e os cabelos dos presentes dançarem como se estivessem em meio a uma dança divina. O Espírito do Senhor se move entre nós! Exclamou Miriam, sua própria fé sendo reavivada pela resposta visível da presença de Deus. De repente, uma nuvem espessa e luminosa desceu sobre eles, deixando-os em um estado de temor e reverência. Era a confirmação de que o Senhor estava ali, ouvindo cada suplicação e cada clamor. Miriam caiu de joelhos, humilhando-se diante da grandiosidade do Altíssimo. Ó Senhor, ouvimos a tua voz. Fala, pois estamos prontos para obedecer. Ela clamou, sentindo que algo monumental estava prestes a ser revelado. Então, na profundidade da quietude, uma voz suave permeou o ar, como um eco sussurrante: Eu não abandonei o meu povo. Meus planos para vocês são de grande esperança, e o dia da libertação se aproxima. A multidão começou a murmurar, lembrando-se das promessas que Deus fizera a seus antepassados, mas Miriam ficou paralisada. A compreensão do que isso significava começava a se desenrolar em sua mente. Isso não era apenas um chamado à oração, mas um prenúncio de um evento cósmico de liberação e salvação. Vinde a mim, povo de Israel, e preparem-se, pois o Senhor levantará um liberto para vocês. A voz ecoava em seu interior. O coração de Miriam disparou, Deus estava preparando algo poderoso. Mas sim, havia um aviso implícito em sua palavra, a resistência e a fé de seu povo moldariam o caminho adiante. Assim, enquanto a noite envolvia a aldeia, e as chamas dançavam ao redor deles, Miriam sabia que esse não era o fim, mas o início de algo colossal. Algo que iria além de sua compreensão. E em silêncio, com a certeza de que o plano soberano de Deus se desenrolava diante dela, perguntou-se: o que mais o Senhor poderá revelar? O que há de testemunhar em nosso futuro? A resposta estava nas mãos do Senhor, e o tempo revelaria a magnitude de seus propósitos. No silêncio que seguiu a revelação divina, um profundo tremor correu pela assembleia. Miriam, ainda ajoelhada, sentia o peso do zelo do Senhor sobre si e sobre o povo. O clima espiritual estava carregado de expectativa, e as correntes do desespero e do cansaço começaram a ser quebradas. A atmosfera reverberava com a fé ressoante dos presentes, como se cada oração fosse uma flecha lançada ao céu, buscando os céus por respostas e proteção. De repente, uma mulher mais velha dentre a multidão, a mãe de Ananias, se ergueu. Sua voz, embora fraca, carregava a força acumulada de geração após geração de espera. Miriam, filha de Arão. Estas promessas de nossa libertação são verdadeiras. Mas, diga-nos, como devemos nos preparar? O que o Senhor espera de nós neste tempo? Suas palavras foram seguidas por um murmúrio de concordância. Miriam levantou-se, a nuvem luminosa que a cercava agora parecendo emanar de seu próprio ser. Com um olhar firme, ela abordou a multidão. O caminho que o Senhor nos mostra não é apenas um chamado à oração,
mas um chamado à ação. Preparem-se, irmãos. Se temos esperança de ver a mão poderosa de Deus movendo-se entre nós, devemos nos purificar com jejum e arrependimento, assim como nos ensina a sua palavra. O povo começou a responder, mas havia um misto de medo e expectação em seus olhos. O que vem a seguir? As correntes do passado, as memórias da escravidão e opressão estavam frescas. Como será esta libertação? Um libertador? Nós temos esperado há tanto tempo, ecoava uma voz da multidão. A energia ao redor de Miriam se intensificou, e a presença do Senhor parecia palpável. Seremos desafiados, ela declarou, sua voz firme. Mas a vitória é nossa se formos unificados em um só coração, como foi durante os dias de Moisés. Ele guiou o povo através da desolação, e em sua liderança, muitos sinais e maravilhas foram realizados. Não desanimem, pois o mesmo Deus que nos trouxe até aqui nos levará adiante. Neste instante, a nuvem de glória parecia deslizar lentamente sobre cada um dos que ali estavam. Uma luz radiante começou a sair de Miriam, tocando todos no seu redor, como um sinal do que estava por vir. Ela declarou, o Senhor nos fortalecerá e nos encherá com coragem. Em Isaías 41:10, ele nos promete, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Ele é fiel. Enquanto as palavras flutuavam na presença divina, viu-se um movimento entre o povo. Espiões, observadores de outros povos e nações, estavam começando a se reunir nas sombras, escutando e avaliando o que estava se desenrolando na aldeia. Miriam percebeu a presença deles. A ameaça não estava apenas dentro de seu povo, mas também fora, nas sombras da opressão e do medo. Então, o temor que antes pairava começou a se dissipar, e o povo começou a declarar fidelidade. Nós alegraremos em nosso Deus. Ele nos dará o que precisamos para enfrentar o que está por vir. A expressão de confiança brotava em cada coração. No entanto, enquanto a confiança aumentava, Miriam sabia que um confronto estava prestes a acontecer. As forças do faraó estavam se movimentando. O povo clamou, o Senhor é nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos? Miriam olhou para o céu e sua voz se elevou com grande fervor, ó Senhor, nós te pedimos. Levante a tua mão poderosa e afaste toda a sombra de opressão do nosso meio. Nós somos teu povo e buscamos a tua face. Ao encerrar a oração, uma nova onda de paz desceu sobre eles. A consciência do que estava por vir envolveu a multidão em um foco singular, mas havia um sussurro que ecoava novamente na mente de Miriam, um libertador será levantado, mas uma prova deve precedê-lo. A expectativa pairava como uma nuvem, densa, e havia um imenso mistério no que estava para ser revelado. Miriam olhou nos olhos de seus irmãos, sentindo que uma grande batalha estava prestes a começar, mas a esperança neles era inabalável. O plano do Senhor estava prestes a desdobrar-se em sua plena glória. E assim, enquanto a noite se aprofundava, uma nova conexão com o plano divino estava se formando. O que mais o Senhor estava preparando? O que significava realmente a libertação a caminho? As respostas estavam nas mãos do Altíssimo, e o tempo definiria a verdadeira natureza desse desígnio eterno. Enquanto a noite envolvia a aldeia como um manto silencioso, a atmosfera vibrava com uma tensão palpável. Os corações estavam inebriados pela promessa e pelo temor do que estava por vir. Miriam, percebendo o peso das expectativas, levantou-se uma vez mais. Sua voz, agora reverberando como um clarim, ecoou entre os que aguardavam. Ouçam, povo do Senhor! A seguir, o nosso Deus se moverá em poder e em força. Como nosso Pai nos ensinou através dos profetas, não é apenas a nossa voz que deve ser elevada, mas também o nosso coração. Arrependei-vos e voltemo-nos de coração íntegro para Ele, pois somente assim seremos dignos da grandeza de seus feitos. Ouvindo suas palavras ardentes, muitos se juntaram a Miriam, erguendo as mãos em sinal de entrega e súplica. O clamor por libertação ressoou como um eco de antigos cânticos, firmes e ressonantes. Nosso Deus é um Deus de aliança. Ele não esquecerá a sua promessa.
A declaração ressoou entre eles como um mantra de fé. Mais, mesmo em meio ao fervor espiritual, as trevas se acumulavam nas bordas da aldeia. Espiões se moviam nas sombras, enviando notícias ao faraó sobre a crescente insurgência do povo hebreu, e a fúria do opressor se intensificava. O pavor daquela força aniquiladora espalhou-se como um vírus pelo coração dos que aguardavam. Muitos olhavam com desesperança, temendo reprisões, perseguições e um novo grilhão de servidão. Miriam sentiu essa ansiedade, com compaixão. Aproximou-se de uma jovem mulher que chorava em segredo. Irmã, por que te abates assim? Não te lembre do que Deus já fez por nós. Lembre-se da passagem do mar, das pragas que se abateram sobre o Egito, e agora, confie que a mesma mão poderosa que nos criou nos guiará à terra prometida. Enquanto suas palavras se entrelaçavam com a fé crescente ao seu redor, um súbito e intenso clarão iluminou o céu, provocando olhares de espanto. Todos voltaram-se, e seus olhos se fixaram na direção do horizonte, onde uma nuvem escura começava a se formar. O vento trouxe consigo sussurros não apenas de temor, mas também um chamado profundo que ressoou em seus corações ansiosos. Era um lembrete de que a presença de Deus estava próxima. Preparai-vos, pois a salvação do Senhor se aproxima! Gritou Miriam com fervor. Neste próprio instante, Ele está enviando o seu Espírito para nos guiar. A vitória já é nossa, pois o Senhor é um Deus que luta por nós. No entanto, a deceptiva calma logo foi quebrada. Faraó, informado do clamor crescente do povo, decidirá agir. Ele convocou seus líderes e comandantes, ordenando um aumento da repressão junto ao exército. Devemos mostrar a eles quem realmente está no controle! Gritou, sua voz ressoando como um trovão através de seu palácio. Desçamos sobre eles com fúria, para que saibam que são apenas escravos. Os sentimentos de esperança começaram a se misturar com um novo medo. Que se levantem e venham contra nós! Ecoavam murmúrios entre os hebreus já alarmados. No entanto, em meio ao pânico, Miriam recordou-se mais uma vez do compromisso que fizeram com Deus, e sua astúcia divina despertou. Ela convocou o povo para que se preparassem, para que seus rostos permanecessem voltados para o céu. Com um espírito resoluto, ela clamou a todos: olhem para as estrelas! Elas permanecem firmes no céu, mesmo nas tempestades. O mesmo Deus que as criou é o nosso Deus, e Ele fez promessas a nós. Assim, alimentados pela determinação de Miriam e pela certeza de que algo grande estava por vir, o povo uniu suas vozes em louvor enquanto profecias antigas começavam a ecoar novamente em seus corações. A libertação está próxima, e um grande sinal será mostrado. Deus não falhará em sua palavra. Com esse clamor, um novo mistério ecoou entre o povo, descortinando uma nova dimensão do plano soberano de Deus. Permaneceremos firmes, pois o Senhor, em sua benevolência, levantará um libertador entre nós. Mas a provação que se aproxima será essencial para que a gloriosa vitória se manifeste. O que mais o Senhor estava preparando em seu desígnio? E como estas provações moldariam a fé da nação? As respostas aguardavam pacientemente nos braços do tempo, enquanto a noite caía lentamente, cheia de promessas ainda por se cumprir. Enquanto os ecos da adoração preenchiam o ar com esperança e ansiedade, a noite se tornava um testemunho do conflito espiritual que se desenrolava. As vozes dos hebreus se elevaram em um clamor fervoroso, e, unidas, elas aguardavam um sinal do céu. O vento soprava, trazendo consigo fragmentos de santidade. Era quase como se as próprias portas do céu estivessem se abrindo para ouvir seu apelo. Miriam, com o olhar fixo no horizonte, sentiu que a atmosfera mudava. Sua alma estava imersa em expectativa, o Senhor poderia intervir a qualquer momento. Lembrem-se do que Deus prometeu! Exclamou, sua voz carregada de paixão e fé. Vinde, irmãos, e oremos juntos. Que a nossa súplica suba como um incenso diante do Altíssimo. Assim, a multidão se uniu em um círculo, esquecendo por um momento suas dores e ansiedades. Cada coração batia em uníssono, e as vozes se mesclaram em uma poderosa oração, como uma oferta que subia aos céus. Senhor dos exércitos, tem misericórdia de nós. Libertai-nos da mão opressora do faraó e lembrai-vos da aliança que fizeste com nossos antepassados.
Enquanto a oração fervente se espalhava, um novo medo cerceava os corações. O representante de Faraó, um homem rude e destemido, aproximava-se da aldeia, acompanhado de seus guardas, trazendo uma mensagem de espanto e terror. Quem se atreve a levantar a voz contra o Faraó? Ele é um Deus entre homens, e sua ira é um fogo que consome. Miriam, percebendo as preocupações que ressurgiam, com coragem se adiantou. Escutai! O nosso Deus é maior que qualquer rei ou deidade. Ele é o nosso Senhor, e Ele nos libertará. Sua declaração ecoou entre os filhos de Israel, e a esperança renascia na forma de determinação ardente. Mas como, Miriam? Questionaram alguns, o desespero tingindo seus olhares. Estamos cercados e a nossa servidão é esmagadora. Neste momento, seu irmão Moisés, designado por Deus como libertador, aproximou-se. Ao vê-lo, Miriam sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele havia estado em privado, buscando a face do Senhor, e agora, algo em sua presença exalava poder. Moisés! Gritou Miriam, e todos se voltaram para ele. Conta-nos o que o Senhor disse. Ele ergueu a mão em silêncio, e o povo se aquietou. O Senhor me enviou a vocês com uma mensagem. Não temam os exércitos de Faraó, pois hoje ele mostrará a sua glória entre nós. Como disse o Senhor, eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Em um instante, a opressão se transformará em louvor e a escravidão em liberdade. Um murmúrio percorreu a multidão. Uma onda de ânimo começou a se formar. Mas logo, um novo desafio se apresentou, como um desafio lançado contra a fé do povo. Relatos de forças massivas enviadas por Faraó tomaram conta do acampamento. O exército vinha em direção à aldeia com uma fúria mortal, e a notícia ameaçava minar a fé do povo que, mesmo aquecida pela esperança, era meticulosamente testada. O Senhor, conhecendo o desespero que se acumulava nos corações, colocou novamente suas promessas sobre a boca de Miriam. Escutem! Estamos próximos da redenção. A escuridão pode tentar prevalecer, mas lembrei-me das palavras de nosso Deus, o Senhor lutará por vós, e vós, somente, está em silêncio. Êxodo 14:14. Assim, os hebreus se prepararam para o que poderia ser uma batalha, mas em suas almas havia um entendimento crescente de que estavam prestes a testemunhar um milagre sobrenatural. A expectativa palpável substituiu o medo. O faraó estava prestes a encontrar o poder de Deus manifestado não apenas em palavra, mas em ação. Os céus começarão a se abrir, e um vento divino soprou. Os corações começaram a se encher de uma esperança inabalável. O que mais seria revelado pelo Senhor? Qual seria o desfecho desse conflito entre o opressor e o Deus que salvara os hebreus? Esse mistério divino pairava sobre eles, como uma nuvem luminosa que se preparava para guiá-los para fora da escuridão. Os hebreus, reunidos em fervente oração, sentiram o peso da expectativa em seus corações. A noite, que antes parecia carregada de incerteza, agora irradiava uma luz suave, quase celestial. Miriam ergueu a voz mais uma vez, sua fé ressoando entre o povo. Levantai os olhos! O Deus de nossos pais não nos abandonará em meio a esta prova. Ele tem um plano que excede nosso entendimento. Um sussurro percorreu a multidão, e a presença do Senhor parecia palpável. Miriam sabia que o momento da intervenção divina estava próximo. Mas como, Miriam? Questionou um homem de rostos cabisbaixos, cuja esperança estava quase esgotada. Como podemos lutar contra um exército tão poderoso? Não lutaremos, irmão. Respondeu ela com ardor. O Senhor dos exércitos é nosso combate e nossa defesa. Ele abrirá um caminho onde não há. Moisés, ouvindo a conversa, sentiu a urgência da hora. Ele subiu a um pequeno montículo, e sua voz cortou a escuridão da noite. O Senhor disse a mim, diga ao povo que marche. Êxodo 14:15. E assim faremos. Preparem-se, pois é tempo de ser levados pela fé. O fogo mágico da determinação tomou conta dos hebreus. Enquanto se preparavam, o som distante das carruagens e o trotar dos cavalos se tornaram cada vez mais claros. O exército de Faraó aproximava-se, implacável como uma tempestade.
Mas, inesperadamente, uma nuvem escura começou a se formar acima deles, e um vento cortante começou a soprar em direção ao deserto. Vede! Gritou um dos guardas de Moisés, apontando para o céu. Uma coluna de nuvem vem sobre nós. O pânico ameaçava ressurgir, mas assim que a nuvem se aproximou, ela não trouxe temor, mas esperança. Era a presença do Senhor, orientando-os e defendendo-os. Ele dividiu o mar diante deles, e como um poderoso Deus, as águas se ergueram, formando paredes ao redor de seu povo. A multidão observava, seus olhos arregalados de temor e incredulidade. É verdade! Exclamaram muitos. Deus está conosco! Moisés, sentindo a ação do Senhor, estendeu sua mão sobre as águas, e um caminho seco se abriu diante deles. Vinde! É o caminho da libertação. Não olhem para trás, apenas sigam adiante. A multidão hesitou um momento, mas logo, conduzidos pela fé, um a um começaram a atravessar. As paredes de água reluziam sob a luz da lua, uma cena de intensa beleza e terror. E enquanto os hebreus passavam, o exército de Faraó, indignado e possuído por sua arrogância, lançou-se atrás deles. Que Deus compadecido é este! Miriam murmurou, sentindo em cada passo a mão do Senhor guiando-os. Em sua alma, uma canção de louvor se erguia, uma canção que clamava por justiça e libertação. Ele não nos deixará nas mãos dos ímpios. À medida que o povo avançava, um estrondoso trovão soou, e a terra tremeu sob os pés dos egípcios. A coluna de fogo que antes iluminava o caminho agora se voltou contra eles, lançando nuvens de fumaça e obscuridade sobre os opressores. Os corações dos hebreus pulsavam com fé, sabendo que a vitória estava próxima. Ele não apenas nos libertará da escravidão, exclamou Moisés em um clamor feroz. Ele nos traz uma nova identidade como seu povo. Com as últimas palavras de Moisés, as águas começaram a se fechar. O exército do está parecendo onipotente e indomável estava prestes a conhecer a expressão da justiça de Deus. Miriam nadou para a frente, a dor e o medo dos dias passados notadamente quebrados por um novo tipo de música que deveria ser entoada. Mais, no coração da tempestade, um novo mistério surgiu. De onde viriam a verdadeira força e a coragem para enfrentar os dias vindouros? O que mais o Senhor tinha reservado? Com um olhar cheio de antecipação, Miriam percebeu que essa libertação era apenas o começo, e que a jornada que se desdobraria diante deles seria marcada pela presença contínua do Deus que prometera estar sempre com eles. E assim, enquanto as águas fechavam em um último rugido, um novo plano divino começava a tomar forma. A pergunta pairava no ar: qual seria o chamado que o Senhor preparou para seu povo? Emancipado? As interrogações espirituais pulsavam na essência daquelas almas, ávidas por conhecer a próxima revelação de seu Criador. Os hebreus, finalmente do outro lado do mar, olharam com incredulidade para a imensidão das águas que agora se tornavam um monumento à poderosa intervenção de Deus. A luz da manhã começava a romper as trevas da noite, e um novo dia se descortinava, repleto de promessas e desafios. Moisés, ainda tomado por um fervor sagrado, voltou-se para o seu povo. Vede o que o Senhor fez por nós! Exclamou ele. Hoje, ele nos libertou da mão do opressor. Não temamos mais, pois o Senhor é o nosso guia e a nossa bandeira. Ele levantou os braços, e uma onda de júbilo irrompeu entre os hebreus. Muitos começaram a dançar, entoando cânticos de louvor a Deus, celebrando a liberdade recém-conquistada. Miriam, em meio ao entusiasmo, pegou um tambor e começou a tocar. Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo 15:1. Suas palavras ecoavam, e aqueles que a ouviam se uniram a ela em uma canção que reverberava gratidão e exaltação ao Criador. Mas enquanto o povo celebrava, em um canto sombrio, os corações de alguns ainda estavam feridos pela lembrança da opressão e dor vividas no Egito. Um compromisso silencioso começou a surgir entre eles, expressando uma inquietação que não havia sido completamente dissipado. Estamos livres, mas nossa jornada apenas começou, ponderou um dos anciãos, seu olhar vago fixado no horizonte. Que tipo de povo seremos se não permanecer fiel ao nosso Deus?
Que promessas nos aguardam na terra prometida? Moisés, ouvindo o murmúrio de incertezas, lembrou-se das palavras que o Senhor lhe havia dito: Eu vos levarei a uma terra boa e ampla, a uma terra que mana leite e mel. Êxodo 3:8. Agarrou-se a essa esperança, decidindo conduzir os hebreus com fé. Sigamos em direção ao nosso futuro, proclamou Moisés. Os desafios que ainda virão não são nada em comparação ao que já vivemos. O Senhor nos proverá. E assim, com corações mistos de alegria e apreensão, começaram sua marcha pelo deserto. O deserto, todavia, não era um terreno acolhedor. A areia escaldante, ventos cortantes e ausência de água tornavam a viagem desafiadora. Quanto mais avançavam, mais os ânimos ficavam tensos. A sede castigava suas almas, e a lembrança das cebolas e da carne do Egito ecoava nas mentes daqueles que hesitavam. Era melhor estar lá, ao menos tínhamos o que comer. Lamentaram alguns. Moisés decidiu novamente buscar a face de Deus. Com a madrugada envelhecendo, chegou ao monte Sinai e se lançou ao chão. Ao clamar por direção, uma voz suave como brisa sussurrou em seu espírito: O povo deve saber que eu sou o Senhor, que os guia e que provê para eles. O maná descerá do céu como sinal de minha fidelidade. Êxodo 16:04. E assim, quando a manhã seguinte chegou, um fenômeno extraordinário ocorreu. Como flocos brancos, o maná caía do céu, cobrindo o solo com alimento celestial. O pânico e a dúvida começaram a se dissipar, e um novo canto foi entoado: O Senhor é nosso provedor. Ele não nos deixará. Entretanto, a jornada estava longe de terminar. Enquanto os hebreus se alegravam, a sombra de outros desafios se erguia no horizonte. O que mais o Senhor está preparando para nós? Indagaram alguns, a inquietação começando a se formar novamente. Assim, em meio à celebração e à expectativa, um novo mistério se apresentava. Qual será a próxima revelação de Deus para seu povo? A orla do deserto estava repleta de promessas e perigos, e a pergunta ecoava entre os hebreus enquanto se preparavam para enfrentar o desconhecido. O chamado divino que os libertou da escravidão estava prestes a se desdobrar em algo ainda mais grandioso e poderoso. O que o Senhor tinha reservado para eles ao longo deste caminho de fé? E assim, enquanto o povo desfrutava do maná, um novo desafio logo se aproximou. O sol estava em seu zênite quando uma inquietação começou a assolar os hebreus. As vozes alegres que exaltavam ao Senhor começaram a se misturar com murmúrios de descontentamento. O tenso calor do deserto e a incessante busca por água tornavam a jornada cada vez mais penosa. Estamos morrendo de sede. Por que Moisés nos trouxe para o deserto para morrermos? Gritavam alguns. As lembranças das águas do Nilo e a segurança das estruturas do Egito agora pareciam uma ilusão distante, e o desespero ameaçava tomar conta do acampamento. Moisés, percebendo a crescente agitação, voltou a buscar a direção do Senhor. Ele subiu novamente ao monte Sinai, onde o som do vento parecia ressoar com a voz de Deus. Em sua solidão, ele clamou: Ó Senhor, como posso conduzir este povo? Eles estão se voltando contra mim, e não vejo outra saída. A voz do Senhor, terrível e majestosa, respondeu: Vai ao povo e leva contigo a vara com a qual feriste o rio. Reúne a congregação e fala à rocha diante deles. Ela dará água, para que eles saibam que estou em meio a eles. Números 20:08. Com essa orientação, Moisés desceu do monte, determinado a demonstrar o poder divino diante de seu povo. Quando chegou ao acampamento, ele se dirigiu à multidão e, em meio ao clamor e ao desespero, ergueu a vara nas mãos. Ouçam, ó rebeldes! Porventura, tiraremos água desta rocha para vocês? Exclamou Moisés, sua voz cheia de preocupação e ferida. Golpeou a rocha com a vara, e imediatamente, as águas brotaram de forma abundante, jorrando num torrente que saciou a sede do povo. Eles beberam e se alegraram, preenchendo seus cânticos de louvor com reconhecimento pela provisão milagrosa do Senhor. Mas no coração de Moisés havia uma inquietude. Ele sabia que sua ação não havia sido feita em total obediência à instrução de Deus. As palavras que permitiu escapar de seus lábios estavam fragilizadas pelo peso de sua frustração e pela ausência de fé plena. Naquela noite, enquanto a luz das estrelas brilhava sobre o acampamento, Moisés se retirou para orar.
Ele buscou o perdão e a compreensão de Deus. Senhor, ajuda a minha fé, não me deixe desviar diante das dificuldades, suplicou ele em seu íntimo. Então, uma nuvem se aproximou, e a voz do Senhor novamente falou: porquanto não me creste, para me santificares aos olhos dos filhos de Israel, não entrarás na terra que lhes dei. Números 20:12. Moisés sentiu como se o peso do mundo tivesse sido colocado sobre seus ombros. O que deveria ser um momento de glorificação tornou-se um aviso sombrio. Ele sabia que seu caminho havia levado o povo à libertação, mas sua jornada levaria a um desfecho diferente. No entanto, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto, o Senhor ainda trazia esperança. Porém, verão a terra prometida, ela estará diante deles, prometeu Deus, reafirmando sua aliança com a nação. Com essas palavras, a sombra do desânimo começou a se dissipar, e uma nova esperança surgiu nos corações dos hebreus. A jornada ainda não tinha fim, assim como Moisés, eles ainda estavam chamados a confiar nas promessas de Deus. Enquanto o povo descansava, noites de intercessão e oração tomaram conta das tendas, um novo mistério começava a ser revelado. No coração do deserto, o Senhor os preparava para o que estava por vir. O que mais acontecerá ao longo deste caminho? Questionavam uns aos outros, inquietos. À medida que uma nuvem de promessas permanecia sobre eles, a certeza permanecia: o plano soberano de Deus para com seu povo estava longe de se cumprir. Os dias passaram e a jornada pelo deserto tornava-se um teste contínuo para a fé do povo de Israel. À medida que as areias quentes se estendiam diante deles, um profundo cansaço se apossava de suas almas. Miriam, agora não apenas uma líder, mas um pilar de força em meio à adversidade, caminhava ao lado de Moisés. Sua determinação rejuvenescia a esperança do povo. Um dia, enquanto campavam em um vale sombrio, a murmuração ressoou mais forte do que nunca. O povo, exaurido e desiludido, levantou vozes de queixa mais uma vez. Por que Deus nos trouxe para este deserto, onde morreremos de sede e fome? É melhor sermos escravos do que perecer aqui. O clamor ecoava entre as tendas, e a ansiedade pulsava forte no coração de Miriam. Ela, percebendo a gravidade da situação, reuniu-se com Moisés, preocupado mas resoluto. Precisamos buscar a face do Senhor, Moisés. Este lugar é severo, e a fé do povo está se esvaindo. O que faremos para reacender o fervor em seus corações? Moisés assentiu, e os dois se encaminharam ao Monte Sinai uma vez mais, onde a presença de Deus já havia se manifestado diversas vezes. Quando chegaram ao local, ergueram as mãos ao céu suplicando por força e direcionamento. As nuvens pesadas começaram a se reunir, envolvendo-os em um sussurro divino. Deus dos nossos pais, começou Moisés, sua voz tensa com expectativa, não permitas que só a murmuração prevaleça entre nós. Precisamos de tua provisão, tua direção, e que a esperança renasça em meio ao nosso povo. Assim que o silêncio tomou conta, uma resposta ecoou em seus corações. A voz de Deus falava, era suave, mas poderosa. Diga ao povo que eu sou o Senhor que cuida deles. Mandarei pão do céu e água da rocha. Isso será um testemunho de minha aliança e de minha fidelidade. Êxodo 16:04. Com renovada determinação, Moisés e Miriam desceram do monte, trazendo a mensagem de esperança para o povo. O Senhor está conosco. Ele enviará maná e água, e proverá para que não passemos necessidade. As palavras de Moisés ressoaram como uma onda que lavava a angústia. O povo olhou um para o outro, as feições inicialmente confusas agora se iluminando com a expectativa. As promessas de libertação e abundância pareciam reacender as chamas da fé que haviam sido sufocadas pelas dificuldades. Quando o novo dia amanheceu, ao raiar da aurora, uma visão sem precedente se desdobrou, flocos brancos como a neve cobriam o solo. Era o maná, alimento celestial, enviado para sustentar a nação. Um maravilhoso clamor de alegria e louvor se ergueu entre eles, os hebreus começavam a compreender a profundidade da provisão divina. Miriam! Exclamou uma mulher próxima, enquanto se agachava para coletar os flocos brancos. É mesmo maná. O Senhor ouviu nossa súplica. Ele ainda se importa com a nossa dor e a nossa necessidade. Mas, enquanto a celebração se espalhava, um sussurro inquietante passou pelo coração de Miriam. Essa bênção, essa abundância, era apenas o começo.
O Senhor estava preparando algo ainda maior, um fortalecimento que os moldaria para o futuro que ainda estava por vir. Tendo em vista tudo o que Deus nos deu, devemos nos lembrar que a verdadeira prova ainda está por vir. O que faremos quando as dificuldades voltarem a surgir? Miriam refletiu em voz alta, um desafio que ressoava em sua mente e em seus corações. Os israelitas ouviam atentamente, a esperança nas suas almas lutava contra o desânimo que ameaçava ressurgir. Miriam continuou, gesticulando com fervor, como povo de Deus, devemos ser fiéis. Seremos um testemunho vivo para as nações, não apenas em abundância, mas também em adversidade. A multidão começou a responder, alguma coisa em suas vozes mostrava um calor renovado. Eles não só aceitavam as bênçãos, mas também compreendiam a importância de se manterem unidos em fé para enfrentar os desafios que ainda estariam por vir. Quando o sol começou a declinar, Miriam, agora diante do povo, tomou um tambor e iniciou uma canção de louvor. Cantem ao Senhor, pois Ele é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Canim, uma jovem mulher, uniu-se a ela, seguida por outro e outro, até que o campamento inteiro ecoava em adoração e gratidão. Mais, à parte da alegria, Miriam não podia ignorar a sensação crescente de que a intensidade das provas estava por vir. O deserto tinha suas próprias armadilhas, e mesmo enquanto cantavam, as sombras pairavam ao redor. Entre as danças e cânticos, uma espiã do faraó observava de longe. Ela percebia a animação e a nova esperança do povo, e uma mensagem de alarme foi enviada. Se eles se unirem, se forem fortalecidos, isso pode se tornar um desafio maior. Precisamos agir antes que se tornem uma nação forte. Advertiu para seu líder. A tensão finalmente explodiu. Um aviso urgente se espalhou entre os hebreus. O faraó havia decidido sufocar esse renascimento na raiz. Estava enviando seus soldados em busca do povo que ousava se rebelar contra a opressão. Miriam, percebendo a gravidade da situação, convocou todos para uma reunião à noite. O silêncio pesado do deserto parecia espesso enquanto sua voz ecoava na escuridão. O Senhor está conosco, e precisamos nos preparar. A prova do deserto ainda não terminou. Sentiu um frio na espinha, mas sabia que a coragem era fundamental. As lágrimas escorriam nos rostos dos presentes, e a determinação foi reacendida. Eles também haviam testemunhado a mão poderosa de Deus e estavam prontos para enfrentar o que viesse. O que mais o Senhor estava preparando? A jornada que se desenrolava diante deles prometia desafios e bênçãos, e a fé crescerá como a luz do amanhecer. O que virá a seguir no grande plano divino de Deus? Os corações pulsavam com expectativa, prontos para o que estava por vir.